recuse todas as tentações dos incrédulos, submeta-se à sabedoria e ao temor do Senhor, busque a sabedoria e seu discernimento e virtude, características e benefícios da verdadeira sabedoria, a sabedoria como tesouro da família, a sabedoria e os dois caminhos da vida, a tentação e loucura da impureza sexual, exortação à fidelidade conjugal, evite ser fiador, preguiçoso e enganador, a loucura inominável da impureza sexual a qualquer pretexto, o convite da sabedoria, contraste entre a sabedoria e a insensatez. Depois, na parte 3 aí, a compilação principal dos provérbios de Salomão. Vai do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 16. Então fala aí provérbios contrastantes sobre o justo e o ímpio, provérbios de incentivo à vida de retidão. Na parte 4, outros provérbios dos sábios, capítulo 22, versículo 17, até o capítulo 24, versículo 34. Depois tem aí parte 5, provérbios de Salomão registrados pelos homens de Ezequias. Vai do capítulo 25, versículo 1, ao capítulo 29, versículo 27. Fala aí de provérbios sobre vários tipos de pessoas, provérbios sobre vários tipos de procedimentos. Depois, na parte 6, palavras finais de sabedoria. Vai do capítulo 30, versículo 1, até o capítulo 31, versículo 31. Então aí são provérbios de Agur, provérbios do rei Lemuel e acerca da esposa sábia. A nossa lição de hoje tem aí 4 partes. Primeira parte, conselhos sobre a sexualidade humana. Tópico 1, uma dádiva divina. Tópico 2, uma predisposição humana. Na parte 2, as causas da infidelidade. Número 1 é o tópico 1, concupiscências. Tópico 2, carências. Parte 3, as consequências da infidelidade. Tópico 1, perda da comunhão familiar. Tópico 2, perda da comunhão com Deus. Na parte 4, nós temos aí conselhos de como se prevenir contra a infidelidade. Tópico 1, sexo com intimidade. Tópico 2, apego à palavra de Deus e à disciplina. Vamos ver então a nossa introdução, que diz o seguinte: o advento das mídias eletrônicas, de forma mais específica as redes sociais, facilitou muito para a possibilidade de alguém vir a ter um caso extraconjugal. As estatísticas demonstram essa triste realidade. A cada dia cresce o número de lares desfeitos e, juntamente com este fenômeno, as consequências nefastas para a sociedade. E as igrejas? Estas também têm sofrido o efeito de tais males. Apesar de a infidelidade conjugal ser uma prática pecaminosa antiga, é preciso entender que a sexualidade é algo intrínseco ao ser humano. Logo, o desejo por satisfação sexual acompanha tanto o homem como a mulher desde sempre. O problema está na forma de expressão do desejo e em como é satisfeito. Segundo o entendimento mundano, não há regras para o homem e a mulher viverem a sua sexualidade. No entanto, as Escrituras demarcam um limite bem preciso: o casamento legitimamente instituído por Deus. Aqui encontraremos os conselhos da sabedoria bíblica para orientar-nos contra as ilusões e as artimanhas do adultério. Então aqui nos alerta para os perigos que existem hoje. Além dos perigos que já existiam antes, existem agora os perigos das redes sociais. Nós temos aí o Orkut, que está para se acabar, temos aí o Facebook, que está em plena utilização, temos aí vários outros tipos de comunicação através dos computadores e que se tornam cada dia mais uma realidade perigosa para esses relacionamentos extraconjugais. Porque hoje se pode marcar encontro através do computador, se pode enviar fotos, se pode ter aí até uma relação de intimidade, vamos falar assim, virtual, através do computador. Se tem aí as câmeras do computador, se pode se mostrarem, podem mostrar até partes íntimas um pelo outro, pela internet, pode-se enviar fotos, pode-se bater papo. E eu conheço, não estou falando de coisas que a gente imagina, não. Eu conheço casais que foram bênçãos na obra de Deus, pessoas que foram até pastores e que estão separados hoje, destruíram os seus lares, que estão
tentando de toda maneira consertar o que foi feito, estão vivendo uma vida miserável devido exatamente às redes sociais, a esse bate-papo, né? Está ocorrendo e é muito. E eu já vi também casais que estavam a ponto de se separarem por causa do tempo passado na internet, devido ao vício adquirido de olhar pornografia na internet, de se relacionarem com outras pessoas pela internet, e o casamento se acabando. Além de ter o caso do adultério, existe também a escravidão, essa escravidão virtual. Então é um perigo muito grande que deve ser vigiado, deve ser atentado para isso cada pessoa, deve ser vigiado, e cada pessoa deve tomar consciência de que o seu tempo maior deve ser dedicado a Deus em primeiro lugar, e depois à sua família, ao seu cônjuge principalmente. Então o desejo sexual está intrínseco no ser humano. Deus colocou esse desejo no ser humano. Não pode haver a união, o casamento, não pode haver aí um relacionamento entre um homem e uma mulher dentro do casamento, como Deus instituiu, sem haver aí uma atração física. Não pode. Tem que haver atração física para que o casamento seja um casamento feliz. Então um deve desejar o outro. Isso deve ser mantido a vida inteira. Então, como fazer? Então nós vimos, primeiro, temor a Deus, segundo, o investimento nessa área. Um investe no outro, um sempre buscando o prazer do outro. Então, através do Espírito Santo que está em nós, nós vamos buscar sempre esse amor, esse interesse pelo outro. Então a Bíblia, ela coloca limite no relacionamento entre um homem e uma mulher. Esse relacionamento sexual só pode existir dentro do casamento. Fora dele é pecado. Então nós temos aí na parte 1 conselhos sobre a sexualidade humana. No tópico 1 nós vamos ver uma dádiva divina. Tópico 2, uma predisposição humana. Então tópico 1, uma dádiva divina. Boa parte dos conselhos de Salomão diz respeito à sexualidade humana. Ele dedicou quase 3 capítulos do livro de Provérbios para falar sobre o sexo e seus desvios. Provérbios 5, de 1 a 23, Provérbios 6, de 20 a 35, Provérbios 7, de 1 a 27. Nesses provérbios, há dezenas de máximas que nos ensinam muito sobre como estabelecer o parâmetro de um relacionamento saudável. Então, como Salomão teve muita experiência nessa área sexual, ele escreveu muito sobre esse assunto. E ele viu que era de suma importância esse assunto. Então ele escreve tanto no capítulo 5, como no capítulo 6, como no capítulo 7, muita coisa dentro desse assunto. E serve para nos orientar, que serve como aí prumo, né, como rumo a ser tomado, como advertência para nós no nosso relacionamento conjugal. Quando ainda discorria sobre os perigos da infidelidade conjugal, o sábio advertiu, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Provérbios 5, 21. Isto é, Deus considera os caminhos do homem e a forma deste conduzir até mesmo a sua sexualidade, pois se trata de uma criação divina e, como tal, é uma dádiva do Criador à humanidade. Então, às vezes a pessoa acha que Deus não está preocupado com a sua sexualidade, que Deus não está presente, não sabe de nada do que ocorre na sua vida conjugal. E pelo contrário, então Deus esquadrinha, né? Deus investiga. Veja bem que lá em Sodoma e Gomorra, Deus estava vendo o que estava acontecendo. Sexo anal, sexo oral, né? Adultérios, tudo que acontecia, Deus estava vendo. Então quando Davi, por exemplo, adulterou, Deus estava vendo, mandou o profeta Natan falar com ele. Então Deus está prestando atenção na nossa sexualidade. Então nós somos aí presente de Deus para o mundo, para a sociedade que nós vivemos.
Nós somos importantes e a nossa maneira de viver é muito importante para Deus, porque é um testemunho de Deus diante da sociedade que nós vivemos. Se o Senhor aplana todas as nossas carreiras, demonstrando cuidado pelo exercício correto da sexualidade, concluímos não ser o sexo algo mal ou maligno, mas algo honroso e nobre. Hebreus 13:4, 1 de Pedro 3:7. Então, o casamento é uma instituição divina e o relacionamento sexual é uma coisa normal, natural e abençoada por Deus para que o casal se una cada dia mais, para que haja procriação, hajam filhos como resultado desse relacionamento e para que haja prazer, alegria nesse ato sexual, haja uma satisfação mútua. Então, o casal que vive bem e tem aí a satisfação sexual um do outro, então a parte sexual está bem satisfeita, é um casal que vive também bem em outras áreas. Porque isso causa uma influência muito grande no relacionamento dos dois, na união dos dois, e traz felicidade para os dois. Então os dois estarão alegres, felizes, produzindo. Tópico 2, uma predisposição humana. Ao iniciar sua coletânea de conselhos sobre como evitar os laços do adultério, Salomão chama a atenção do seu filho para que ouças os seus conselhos e age em conformidade com estes. Provérbios 5, 1 e 2. O texto hebraico de Provérbios, neste versículo, apresenta a palavra bem, traduzida em nossas Bíblias como filho. O mesmo termo ocorre também nas advertências contra o adultério em Provérbios 6, 20 e 7, 1. A palavra bem pode se referir tanto a um filho biológico quanto a um discípulo. Em todos os casos, a demonstração é dirigida a um ser humano que, como todos nós, está sujeito à tentação. Portanto, a fim de vivermos o gozo da nossa sexualidade nos parâmetros estabelecidos pelo Criador, que é o casamento, ouçamos o conselho do sábio. O sexo, portanto, foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher, mas somente no casamento. Antes do casamento e fora do casamento é pecado. Então aqui quando o sábio fala bem, fala aí filho, está se referindo a quem? A qualquer pessoa. Está se referindo sobre aquele que é temente a Deus, sobre aquele que se considera como um filho de Deus. Então qualquer pessoa, esse conselho é dado para essa pessoa, tanto o homem como a mulher, então tanto aí o jovem, como o adulto, como o idoso, todas as pessoas são chamados a atenção sobre os perigos do adultério. O sexo foi criado por Deus para ser praticado dentro do casamento. Então o sexo antes do casamento ou dentro do casamento, fora desse casamento, ele é pecado. Só pode ser praticado entre os dois cônjuges, entre o casal, um homem e uma mulher. Fora disso, é pecado. Agora, todos estão sujeitos à tentação. Não existe alguém que fala, eu não estou sujeito à tentação, eu não posso ser tentado. Por quê? O próprio Jesus foi tentado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todos os tipos de tentação que nós sofremos, Jesus também foi tentado. Então, se o próprio Jesus foi tentado, imagine nós. Então, todos nós somos tentados. Se a pessoa disser, eu nunca fui tentado para adulterar, então provavelmente ele está mentindo. Todas as pessoas que são casadas são tentadas a adulterar. Então é uma tentação que existe. Agora, o pecado não é ser tentado. O pecado é ceder à tentação. É dar asas à tentação. É a imaginação. É levar adiante o pensamento. Tanto é que Jesus disse que não é apenas o ato sexual que é o adultério, mas também o desejo, aquele desejo que surge do coração e fica parado lá. Aquilo ali vai levar ao adultério. Então já é um encaminhamento.